Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho para vocês aqui mostrando uma situação crítica de um computador, tá? O que acontece? Esse computador é de um colega e esse colega me disse o seguinte, que essa máquina ele formatou ela e ele falou assim, olha, eu já formatei essa máquina umas 2, 3 vezes, só que o que acontece? Ela vai bem uma semana. Aí depois de uma semana ela já começa a travar, começa a ficar lenta, demora para ligar e tudo mais, né? E eu perguntei para ele como que era a máquina. Ele falou que é uma máquina boa, né? E olhando aqui aparentemente é uma máquina boa, a gente pode ver que ela é uma placa-mãe da Gigabyte, né? Uma Gigabyte com processador da AMD e tem uma placa de vídeo dedicada. Ela tem uma fonte aqui de 500 watts, né? Aqui está um SSD que está escondido aqui no canto. E ele formatou ela e falou, cara, não adianta, o formato ela vai bem alguns dias, mas depois ela fica lenta, né? Então, qual foi a minha primeira análise? A primeira análise bom, se ele já formatou a máquina, então teoricamente ela vai ficar rápida, porque não tem nenhum programa nem nada, então ela vai ligar rápido, vai usar de forma mais tranquila e sem travamentos, tá? Mas a minha primeira observação nessa máquina é a questão da sujeira. E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, deixam esse ponto de limpar o equipamento, seja um computador ou um notebook, a desejar. Não vou dizer que foi no caso dele, né? Porque ele falou, cara, eu tô trabalhando direto, não tenho tempo, então, vê o que você pode fazer aí. Então eu falei, beleza, traz a máquina que eu vou olhar. Ele trouxe a máquina para mim e agora eu estou olhando como que está a situação dela internamente. A gente pode ver, ó, vou aproximar aqui a câmera, olha como que está o cooler e o dissipador de calor. Existe muita poeira aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, que a gente chama de hélice, olha quanta sujeira. Ó. Isso aqui, ele acaba deixando o cooler preso, né? E olha embaixo a quantidade de poeira que se acumulou, né? Em cima do dissipador. O que acontece? Essa questão de deixar acumular poeira, ela faz com que o ar que o cooler joga para cima do processador não chegue na quantidade suficiente para resfriar o equipamento. E além disso, tem um porém, tá? Essa sujeira ela é prejudicial para o equipamento. Olha aqui embaixo como tem poeira acumulada. Olha aqui em cima da placa de vídeo como tem sujeira acumulada. Olha aqui no dissipador de calor da placa de vídeo também como tem sujeira acumulada. Olha na base do gabinete como tem sujeira acumulada. Então isso aqui muitas vezes as pessoas não dão certa atenção. Por que eles não dão atenção? Porque é o dia a dia, a pessoa trabalha, muita correria, agora que essa questão de home office, reunião, e vai fazer entrevista ou vai até a empresa, e aí muitas vezes a pessoa não tem tempo de ficar limpando o computador, né? É difícil fazer essa limpeza? Não é difícil quando você tem um profissional que saiba fazer da forma correta, ou que uma outra pessoa, que às vezes não seja um profissional, mas que ele saiba mexer com esse tipo de manutenção. Isso aqui eu chamo de manutenção preventiva, tá? É uma manutenção que você tem que fazer pelo menos uma vez por ano, esse tipo de manutenção. Por quê? Eu uso muito meu computador, eu fico o dia todo ligado com ele, eu trabalho com o meu computador, com o meu notebook, então uma vez por ano eu sugiro que sempre faça uma manutenção preventiva uma vez por ano, tá? Por quê? Essa sujeira que se acumula, o que acontece? Ela é uma sujeira que, vamos dizer assim, que ela é um semicondutor ou condutor de eletricidade. Porque ela tem aqueles algodõezinhos, vão criando aqueles algodões, como por exemplo esse aqui, ó. A gente olhar aqui, ó, tá vendo que tem um aqui? Vem aqui, ó, tá vendo? Esse algodãozinho, ele sai daqui, cai na placa e vai acabar danificando a placa, né? Aí pode ter que reparar a placa-mãe ou acabar trocando a placa, né? Enfim, mas a gente observa que não é uma máquina ruim. Pela configuração,
que eu liguei ela aqui, ela não é uma máquina ruim. Eu vou ligar essa máquina e vou mostrar para vocês que ela não é uma configuração ruim, tá? Deixa eu terminar de ligar aqui. É um Windows 10 Pro. Ele está com 8 GB de memória RAM. É um processador AMD, tá? E aparentemente ela tá boa, tá? Como eu conversei com ele ontem, ele falou que já tinha formatado a máquina, então ele falou, ó, formatei a máquina, mas mesmo assim, o formato ela continua lenta, né? Então, um grande problema é esse aqui, a sujeira. Então assim, pessoal, eu como profissional da área de tecnologia, eu sempre recomendo para os meus amigos, clientes, que faça sim uma manutenção preventiva. Quando a gente vai viajar, a gente não faz uma revisão no carro, pega o carro, faz uma revisão, óleo, correia dentada, freio, lanterna, faz tudo isso. Por quê? Porque a gente quer viajar com segurança. Imagina um computador, é a mesma coisa, mas o que acontece? As pessoas não dão atenção para isso aqui. Um computador ou um notebook. Por quê? Quando quebrar, quando quebrar eu compro outro. O problema é, haja dinheiro para ter que ficar comprando equipamento quando quebra. Hoje, o alto custo dos equipamentos de tecnologia, como um notebook, um computador de boa qualidade, você vai pagar em torno de 3 a 4 mil reais. Né? Agora, existem equipamentos de qualidade inferior. Você vai pagar R$1.000, 1.100, que eu já vi aí algumas marcas que eu não vou citar nomes, mas que ao meu ver é como se fosse um tablet grandão com um teclado. Simplesmente assim. Sei lá, ele tem como se fosse um SSD de 30 GB e mais nada. 4 GB de memória soldado na placa, num processador, no notebook e pronto. É isso. Não tem mais do que isso. Tá? Então, esse é um grande problema. As pessoas deixam se levar para a última hora. Deu problema? Vou levar no técnico, aí o técnico tem mais máquinas, mas eu preciso do computador e não sei o que. Então, eu sugiro sempre, uma vez por ano, leva num técnico, pede para ele fazer uma avaliação na sua máquina. Não custa nada. O técnico vai te cobrar o quê? 80, 90, 150 reais. É melhor você pagar 150 reais numa manutenção preventiva e ter o seu equipamento funcionando do que você ver o equipamento dar problema e aí você tem que comprar um outro, trocar uma placa-mãe, ou ter que trocar memória RAM, ou ter que comprar outro processador, trocar fonte de alimentação. Né? Então são coisas que muitas vezes as pessoas não dão certa atenção. Né? Esse é um problema. E aí acaba acarretando nisso. Uma máquina de um bom desempenho, de uma boa configuração, mas que em virtude da quantidade de sujeira, se a gente olhar aqui ó, agora que o cooler está girando, olha a quantidade de sujeira que tem em cima do dissipador. Olha embaixo da fonte de alimentação. Ó. A fonte chega, ela está girando até parecendo que está devagar. Ó. Então assim, é uma coisa que vale a pena você falar, bom, eu vou levar para um técnico para ele fazer essa manutenção. Hoje, com a facilidade de cartão de crédito, Pix, uma série de coisas, o que você faz? Olha, eu vou pagar 150 reais. Vai lá com o técnico, ele divide para você no cartão 50 reais. Né? Mas você vai ter um equipamento que vai estar funcionando, vai estar com uma boa durabilidade. E isso aqui, essa máquina que está comigo, eu conversei com esse meu amigo, ele falou, olha, já tem mais de 5 anos que eu tenho essa máquina. Então você vê que é um equipamento durável. Se você manter ele atualizado, manter ele sempre limpo, sistema operacional também uma vez por ano, formatar ele e tudo mais, você vai ter um equipamento de boa qualidade e com a durabilidade boa. É mais fácil depois, deu um probleminha na fonte. Troca uma fonte que você vai pagar 150, 200 reais do que comprar outro equipamento. Né? Do que comprar outro equipamento. Eu já vi muitas máquinas assim. Minha máquina está muito devagar, meu computador está lento. Já vi, por exemplo, advogados que chegaram para mim e falaram, olha, meu sobrinho formatou minha máquina, deixou ela lá, falou que ia ficar boa, formatou, usei uma semana, depois a máquina fica lenta. Falei, tá certo, doutor, ela vai ficar lenta. Tem um barulho de moto aqui, mas tudo bem. Ela vai ficar lenta, porque ele só formatou, ele não foi a fundo do problema. E muitas vezes é o que acontece, as pessoas não vão a fundo no problema. Formata que resolve, formata que resolve, formata que resolve. Né? E às vezes não é assim, às vezes não é isso.
A formatação, ela ajuda? Com certeza. Mas formatou, continuou lento? Não custa nada. O cliente, não, formata para mim essa máquina que ela está muito lenta. Fala, olha, só formatar eu vou te cobrar, por exemplo, R$50, R$70, R$80. Mas se eu fizer uma limpeza, verificar, fazer uma análise nela, eu te cobro um pouquinho mais, te cobro R$40 a mais. Eu faço isso para você e aí a gente já vai te dar um diagnóstico melhor da máquina. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a configuração desse computador. Eu vou pausar o vídeo, mas já vou mostrar, só um minutinho, tá?